Bom, pessoal, dando sequência então, nós já vimos aí alguns conceitos básicos sobre a programação de um aplicativo Android. Agora nós voltamos aqui para a tela do Android Studio, né? E aqui nós temos então aberto o arquivo manifest, o arquivo tela01 Java e o activity tela01 que é o meu layout. O manifest eu vou fechar, porque eu não vou trabalhar nele. E os dois arquivos que nós vamos trabalhar neste momento é o tela01 Java e o meu layout que está lá no XML, underline tela01. O meu Java, vocês vão ver que é a estrutura de um código Java normalmente. Então eu tenho aqui o meu package, né, que é a estrutura do meu pacote, eu tenho os imports, né, e aí uma classe Java, public class tela01, que é o nome que nós colocamos, e aí o que vem de diferente é aqui, ó, extends, app compact, e aí aparece a palavrinha chave, que é activity, né. Então, a partir do momento que eu estou estendendo alguma classe que vem da família Activity, eu estou dizendo que esse arquivo Java aqui, na verdade, ele vai se tornar, né, um Activity para Android. Né? Então, aqui que está sendo a diferença. Por padrão, quando você herda a classe appcompact, um dos métodos que ele pede para você implementar é o método onCreate. Né? Ou seja, na hora que ele vai criar o seu aplicativo, o que você precisa fazer? Né? Esse método create, né, vamos fazer uma analogia aí, como se fosse o teu método construtor lá do Java, né? E então, na hora que está criando seu aplicativo, então eu tenho aqui o supper.onCreate, esse método aqui, né, onde eu faço a chamada dele, é receita de bolo, né, ou seja, você vai ter que, esse método você não altera. Esse bundle aqui significa que se está vindo algum recurso inicial, né, no nosso caso não. E aí vem aquela linha onde tu faço uma chamada de um método setContentView r.layout.activity tela01. O que acontece aqui nessa chamada aqui? O setContentView é o método que eu estou fazendo a junção de um activity com um view. Tá? É aqui que eu faço a ligação desses dois arquivos aqui. Né? O R é a minha classe, que eu falei na videoaula passada, de apoio, né? Ele é importantíssimo. Então, r.layout. O que é esse layout? É essa pasta layout aqui. Né? Então, r.layout.activity tela01. Activity tela01 é o nome do meu XML. Então, este método aqui, essa linha de código aqui, o que ele está fazendo? Ele está juntando esse arquivo aqui, Java, com esse arquivo aqui, XML. É essa linha que faz a junção. Tá? A partir daqui, a partir dessa linha, aí eu posso trabalhar nessa classe Java, né, em conjunto com o meu XML. Nas aulas, o que nós vamos implementar? Nós vamos implementar um jogo da memória. Né? Então, quando eu coloquei o nome do projeto memória, não foi por acaso. Né? A ideia é que a gente faça um jogo simples, né, da memória, e aí eu vou mostrando para vocês como é que a gente faz essa implementação. Peço que vocês façam a implementação junto, né, para que vocês possam entender o processo, né, e no fim vocês vão ter aí um jogo, pelo menos de uma forma mais simplificada, de um jogo da memória. Tá? Como é que eu estou pensando em fazer esse jogo? Bom, esse jogo estou pensando em fazer duas telas. Uma tela inicial, onde tem lá né, como se fosse um logo, né, que vai ser só o nome basicamente, um botão para iniciar, e a segunda tela onde tudo vai acontecer. Então essa tela 01 que eu já tenho ela pronta aqui, né, criada por padrão, nós vamos alterar ela para que ele seja realmente um jogo da memória. Então ele vinha aqui por padrão, ele veio como constraint layout, e aí dentro dele eu tenho um text view, onde tem uma string chamada hello world. Tá? Nós vamos alterar primeiramente esse constraint layout para linear layout, que eu comentei na videoaula passada, é um layout mais simples de trabalhar. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer essa alteração diretamente lá no text. Né? Então estou aqui na aba design, eu vou para a aba text, vou aqui pegar essa parte onde está android.support constraint layout, vou selecionar ele inteiro e vou simplesmente digitar linear layout. Você vai ver que o autocompletar do Android Studio já te traz. Na hora que eu seleciono, né, ele já vai dar aqui embaixo também como linear layout. Né? Então linear layout abriu a tag, fechou a tag.
O Linear Layout, ele organiza os objetos que você adiciona dentro dele de uma forma muito direta, né? Então eu posso ter o Linear Layout trabalhando de forma vertical ou horizontal. O que significa isso? Se ele for vertical, todos os elementos que eu for colocando no meu na minha tela, ele vai sendo organizado um abaixo do outro, né? De uma forma verticalmente, ele vai começar a empilhar os elementos. Se eu coloco o meu linear layout como horizontal, os objetos que eu for adicionando na minha tela, eles vão ser organizados um ao lado do outro de uma forma horizontal. Como eu fiz a mudança de um linear layout aqui na aba text, na aba design eu preciso mudar a propriedade, se ela não estiver setada por padrão, né, a propriedade orientation. Então repare que eu tenho aqui a orientation, né, vou selecionar aqui linear layout, repare que a propriedade orientation ela não tem nada setado. Então é importantíssimo que quando você trabalhar com o linear layout você deixe a propriedade orientation setada. Eu vou colocar esse layout meu, né, esse linear layout, eu vou colocar ele como vertical, ou seja, todos os elementos que eu for colocando, ele vai empilhando. Repare que quando ele estava um constraint layout, ele estava centralizado. Como eu mudei ele para linear layout, ele colocou aqui em cima, né? Se eu colocar um segundo objeto, ele vai empilhando sempre abaixo, né? Vou colocar, por exemplo, um botão, né? Então como é que eu faço? Vou vir aqui na paleta, né? Aqui vocês têm as categorias na paleta de objetos, né? Outros layouts, né? Você tem objetos da Google nativamente, tem do tipo texto, essa paleta que você encontra os objetos visuais que você vai colocar, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu botão e arrastar ele para a tela, né, repare que ele vai organizar o botão, né, diretamente logo abaixo do meu text view, porque ele fez uma organização, né, vertical, porque eu setei ele como vertical, né. Repare que eu tenho aqui também uma parte importante, que é a minha árvore de componentes. Aqui eu consigo ver todos os objetos que eu for adicionando. Aqui eu tenho a parte visual e aqui eu tenho a parte, né, para entender quais objetos e quem está dentro de quê, né. Então repare que se eu rodar o meu aplicativo neste momento, ele já vai aparecer desta forma, né. Eu vou selecionar aqui para o emulador, vou dar o executar. Conforme eu orientei vocês, fiquem atentos aqui à nossa barra de status. Vamos aguardar alguns instantes, né, para poder ver ele sendo executado no emulador.